Olá! Neste vídeo eu vou contar para vocês um trabalho que eu fiz com um grupo de dança. Por que eu estou falando desse trabalho agora, embora ele tenha acontecido logo na época da minha formatura, da minha graduação? Porque o que acontece? Para quem está acompanhando os vídeos, eu estou meio que fazendo um relato cronológico, destacando e agrupando as experiências profissionais. E o último vídeo, o vídeo 10, eu trabalhei algumas semelhanças e algumas diferenças entre grupo psicoterapêutico, grupos operativos e oficinas terapêuticas. Acontece que existem outros trabalhos, né, em grupos, e muitas vezes o psicólogo que faz uma atuação mais institucional ou é voltado para treinamento, capacitação, ou às vezes nas consultorias, ou às vezes em análises institucionais, atende um grupo específico. E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Este é o canal Analise com Eneida, bem-vindos a ele. Para quem ainda não conhece, se inscreva, curta e compartilhe. Então vamos lá. Eu hoje vou contar um trabalho que eu fiz com um grupo de dança. Olha que interessante. Este grupo, em primeiro lugar, é um grupo artístico, é um grupo de performance, né? É um grupo de trabalho. E quando nós atendemos grupos de trabalho, nós podemos, evidentemente, trabalhar com a escuta dessas pessoas e com o acolhimento, a escuta e o tratamento das relações interpessoais, intersubjetivas que ocorrem neste grupo, que dão uma estrutura e uma vida a este grupo, pela forma pela qual eles se reúnem para dar conta do critério comum que os abriga. Esse critério comum, ele lembra tanto um conceito que a gente encontra para os grupos operativos, para os grupos, né, que o Pichon Riveri descreve, mas também para a parte de sociometria desenvolvida por Jacob Levy Moreno no psicodrama. Então, assim, uma parte do estudo do psicodrama é denominado socionomia, que é o estudo dos grupos, e dentro desta socionomia, dessa proposta de atendimento grupal, existe a sociometria. Vamos lá, porque eu trabalhei neste grupo dessa forma. Bom, a bailarina coreógrafa que cuidava deste grupo, ela foi fazer um determinado tipo de trabalho, uma pesquisa, uma especialização, e ela se debruçou sobre o tema de como as relações interpessoais promovem ou de alguma forma dificultam o executar do trabalho daquele grupo. Então, no caso, seria um grupo de dança. Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar como que cada um vive o seu papel de dançar, naquele grupo. Dançar em um grupo é uma coisa, em outra é outra. Claro que terão as coisas mínimas, né, que compõem este papel e as expectativas que aguardam o desempenho desse papel. Bom, o psicodrama, ele tem um instrumento chamado teste sociométrico, que pode ser feita através de aplicação de questionários ou mesmo com aplicação de vivências. E esse grupo, não só a bailarina coreógrafa tinha essa demanda dela, né, de pesquisar, de trabalhar isso, mas o grupo demandava ser trabalhado, ser ouvido nessa questão deles, que grupo nós somos, como nós estamos. Então eles tinham essa demanda de serem trabalhados. E assim eu fui indicada e fui acolhida e foi combinado o grupo. O trabalho com este grupo.
eu permaneci com eles durante 6 meses e os encontrava de 15 em 15 dias. Teve um encontro inicial onde todos os parâmetros foram combinados e se apresentou a proposta de fazer um teste sociométrico no começo e no final do trabalho. O teste sociométrico, ele permite ver as forças de atração, de rejeição e neutralidade que existem nesse grupo. Exemplo, quem você escolheria para fazer uma manobra no palco? Quem você não escolheria? A quem você seria indiferente? E aí, esse tipo de trabalho, esse tipo de intervenção através do questionário, permite você ver a percepção de si e do outro. Por exemplo, uma pessoa que é muito escolhida pode não perceber que é tão bem escolhida assim. Uma pessoa que é muito rejeitada, ela pode perceber rejeição. Esse instrumento permite, então, o esclarecimento de como estão essas relações. Então, eu fiz um trabalho inicial, eu apliquei o teste sociométrico, eu analisei, e realmente a percepção de si e do outro estava muito distorcida e muito truncada. Então, isso foi muito importante, porque esse instrumento me permitiu que eu pudesse fazer um diagnóstico, e em cima disso eu pude pensar, programar, elencar dinâmicas voltadas para percepção de si, percepção do outro, papel da dança. Que grupo é esse? É um grupo de amizade? É um grupo de trabalho? Ou seja, para favorecer que este grupo pudesse entender melhor o trabalho que os reunia. Isto não tem a ver com dançar bem, tem estar o melhor possível num grupo que tem que realizar uma produção. E ao longo desse trabalho eles participaram de uma mostra de dança nacional muito famosa, né, no Brasil, e eles voltaram vencedores. Então, olha como é importante alguém, né, ou alguéms, demandarem um trabalho, né, serem escutados, acolhidos e trabalhados, que permite, vamos assim, clarear, limpar as questões daquele grupo. Ao final de 6 meses de trabalho, foi reaplicado o teste sociométrico e que felizmente indicou uma melhor percepção de si, do outro, do papel, e o que nós podemos medir nesse teste chamado de índice télico e índice perceptual. E foi dada uma devolução ao grupo, não em termos, você escolheu fulano, mas fulano não te escolhe. Foi pensadas formas através de dinâmica de grupo, né, e permitindo, franqueando a palavra, para que as pessoas elucidassem no que elas sentiam e pensavam. Então, assim, o trabalho também, porque foi utilizado esse instrumento, ele não ficou sendo devolutiva para o grupo. Esse trabalho está publicado em uma das revistas da cultura da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro vídeo que eu falo do atendimento de grupos e de intervenções e de análises institucionais para instituições ou grupos de trabalho. Foi um trabalho muito interessante, foi um trabalho que também me ensinou muito e que eu fiquei satisfeita porque o grupo pôde usufruir da aposta que ele fez no tratamento deles mesmos, no sentido de que, porque estamos aqui, como podemos trabalhar melhor e o que é um grupo de trabalho de dança. Esse foi meu recado de hoje, tá? Espero que vocês tenham aproveitado e mais questões, comentem, curtam e compartilhem. Obrigado por me ouvir até o final e até o próximo vídeo. Um abraço.